Vou começar aqui os trabalhos. Primeiro, me apresentar. Meu nome é Bruno Tabet, eu sou aqui um convidado, não trabalho na Canopus, eu sou um convidado da Canopus, da Dinheiro Vivo, que já vão se apresentar aí para conduzir essa reunião. E eu faço muita reunião de condomínio. Eu conduzo assembleias, trabalhei em construtoras muitos anos, então eu sou um comunicador aqui para tentar deixar esse assunto, que é muito técnico, às vezes muito complicado, tentar deixar de uma forma mais simples e didática aqui, mas com certeza vocês vão poder tirar dúvidas e ficar à vontade. Para começar aqui os trabalhos, eu vou chamar o Eduardo da Canopus para dar um oi para vocês. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Sou Eduardo, analista de relacionamento com o cliente da Canopus aí, time de repasse. Estamos hoje para falar de uma condição especial aí para os clientes da Canopus, do Today Butantan, né? Condição essa junto ao Banco do Brasil, onde o Bruno, que será o nosso orador, novamente, né, Bruno? Uma bela parceria aí, trará algumas informações. E a gente volta a se falar no final para esclarecer dúvidas aí. Aproveitem e obrigado. Bruno, por favor. Valeu, Eduardo, obrigado. Então, a ideia é importante vocês saberem também que tem alguém aqui da Canopus, se a gente precisar tirar alguma dúvida mais específica. Eu vou compartilhar um material aqui. A ideia não é a gente demorar muito, e esse tema aqui que a gente vai falar de oportunidade, porque realmente a gente tem uma oportunidade, como vocês sabem, aí do financiamento antecipado. É muito sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para começar, eu vou apresentar para vocês aqui, porque a gente tem uma condição especial aqui de um financiamento, né? E tem um serviço de assessoria que vai ajudar vocês nesse processo. Como todo mundo falou, é uma coisa nova, é um terreno novo. É importante vocês saberem que vocês têm uma assessoria sem custo, porque a Canopus quer que vocês financiem de forma tranquila, o quanto antes para vocês, né, para vocês ficarem sossegados aí. Eu vou chamar aqui a Patrícia e a Marinês, que já estão por aqui, vão falar um pouquinho do trabalho delas. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Marinês. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Fiquem à vontade aí para se apresentar antes de eu começar a apresentação geral aqui das informações. Meu nome é Maria Inês, né? Minha sócia é a Patrícia. Nós temos aí mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário. Fomos gestoras do Banco Brasil. Eu tenho um MBA de Finanças pelo IBMEC e estamos aqui para assessorá-los, né? No financiamento imobiliário nas melhores condições que vocês, né, puderem atingir dentro de cada um, da especialidade, não, de cada perfil de vocês que compraram aí o Today Butantan. Boa. Pessoal, boa noite. Eu sou a Patrícia, tá? Também trabalhei no Banco do Brasil, tá? E além da formação na área de finanças, eu digo que a gente tem uma coisa que é a experiência com o segmento do financiamento imobiliário, tá? Então, nós estamos aí trabalhando como consultoras nesta área já há quase 7 anos, tá? E eu estava vendo, né, a Canopus, ela tem lá no seu logo, ela fala do compromisso com cada detalhe, tá? Eu acho que isso é interessante, porque ela não se preocupou só em ter um imóvel para ofertar para o mercado dela, mas também de estar ofertando para vocês uma assessoria que vai facilitar essa decisão de vocês, de como financiar e de quando financiar. Vou passar agora a palavra para o Bruno, né, Bruno? Conta um pouquinho aí da Dinheiro Vivo sobre os serviços aí. Acho que essa parte é melhor vocês contarem do que eu, né? É. Bom, gente, nós somos uma empresa que já está no mercado há quase 7 anos, né? Todo o nosso corpo de trabalho, não só quem vai conversar com vocês na área negocial, mas todo o pessoal da área operacional possui todas as certificações que são necessárias para a gente estar atuando nesse mercado, tá? O nosso objetivo é trazer o financiamento imobiliário da forma mais simples possível, procurando desburocratizar aquilo que às vezes é um pouco, que as pessoas consideram um pouco mais burocrático,
Queremos trabalhar de forma ágil, personalizada, de forma a gente sabe que tempo é dinheiro e é escasso, então a gente tem que trabalhar com vocês de forma que vocês tenham essa agilidade no atendimento, certo? E hoje a gente se orgulha muito em dizer que temos aí 7 anos de mercado, quase 7 anos, mas que nós somos o maior correspondente que o Banco do Brasil tem no Brasil. Tá? Nós ocupamos o cargo, ocupamos o primeiro lugar no ranking. Marinês, quer complementar? Muito importante aí, só complementando, é que todo o nosso processo de assessoria não existe custo nenhum para vocês, tá? Então, é importante deixar claro, todo esse período que a gente estiver conversando, não existe, né, custo nenhum para vocês, nenhuma tarifa, e aí no dia a dia, quando a gente for aprofundar mesmo nessa assessoria, vocês vão deparar com isso aí que não existe custo, tá, gente? Estamos à disposição, podem perguntar, podem pedir simulações quantas vezes vocês quiserem, é nossa obrigação de atendê-los bem. Bruno, agora a bola é sua. Boa, meninas. Obrigado, Marinês. Obrigado, Patrícia. Então, pessoal, vou dar um resuminho do que a gente vai ver hoje. Elas voltam para me ajudar depois nas dúvidas aqui. Eu vou explicar aqui em 3 etapas bem simples, né? Primeiro, as vantagens do financiamento antecipado, porque efetivamente é o que a gente veio falar aqui, né? A gente sabe que o empreendimento vai ser entregue no ano que vem, mas a gente tem essa oportunidade para conversar com vocês. Depois, as opções que vocês têm de financiamento, né? Os diferentes bancos, taxas de juros, e aí explicar os próximos passos, caso você resolva financiar agora, ou mesmo se for financiar depois, qual que seria esse trâmite, né? Para quem nunca passou por esse processo. E aí, no final, vão anotando as perguntas aí que vocês tiverem. No final, a gente abre aqui uma grande conversa para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Para começar a explicar o financiamento antecipado, para vocês entenderem o que está na tela aqui, eu vou entrar com alguns tópicos, alguns assuntos e vou comparar como é que eles funcionam para o financiamento durante a obra e para o financiamento após a entrega da obra, tá? Primeiro assunto é o FGTS, né? Principalmente para quem trabalha em modelo CLT, fundo garantidor. Acho que aqui vale colocar uma separação, pessoal. Todo mundo que eu conversei aqui ia morar, né? Por coincidência, mas pode ser que tenha alguém aqui que comprou as unidades que são de serviço de moradia. Eu não sei se todo mundo sabe, mas das 260 unidades que vocês têm no empreendimento, tem 52 unidades, 52 apartamentos, que são o que a gente chama de serviço de moradia. É um negócio, um conceito relativamente novo, tem sido muito forte aqui em São Paulo, e elas têm uma destinação diferente ali frente aos bancos, tá? Então, algumas das coisas que eu vou falar aqui, só para quem está nessas unidades de estúdios aí de serviço de moradia, é importante a gente saber que precisa checar exatamente a situação individual junto ao banco, tá? Mas o FGTS, o que é o ponto importante para quem, por acaso, estiver pensando em financiar, né, usando o FGTS, a vantagem de fazer agora é que você já amortiza o seu saldo devedor. O saldo devedor é quando você tem a pagar, né? Sobre esse saldo devedor corre o INCC, depois juros, tudo mais. Então, quando você já usa o FGTS agora, você já reduz esse saldo devedor, porque você já tira uma parte desse saldo, então facilita bastante, né? Você vai pagar menos juros. Se você fizer depois, você também vai poder usar o FGTS. A única diferença é que você vai ficar com esse dinheiro corrigindo o FGTS parado, porque o FGTS não rende, né, quando ele está parado, e você só vai poder usar ele lá na frente. Só lembrando que se você usar agora, né, durante o financiamento prévio, depois de 24 meses você já pode utilizar de novo o FGTS para bater. Tá? Então é como se você ganhasse, a previsão de entrega, se eu não me engano, é junho do ano que vem, então é como se você ganhasse quase um ano aí para já utilizar o FGTS, tá? Um segundo ponto que a gente tem importante aqui é a taxa de juros. Eu vou detalhar um pouquinho mais a taxa de juros, mas já explicar um pouquinho do cenário macroeconômico, né? A gente tem uma variação muito grande no Brasil, né? Às vezes de taxa de juros, mas se você financiar agora, você garante uma taxa que eu já vou falar na sequência, que ela é a partir de 9%, e se você for financiar só no segundo semestre do ano que vem, você tem um risco do cenário de 2024. Ah, Bruno, mas se eu pesquisar aqui, o risco não é tão grande de alteração do cenário.
qual que é o ponto aqui que a gente coloca como vantagem? Se você financiar agora e a sua taxa baixar lá na frente, você consegue fazer uma portabilidade. Agora, se acontecer o contrário, você não financiou agora, chegou lá na frente, essa taxa de juros aumentar muito, aí não tem como voltar atrás. Tá? Então, por isso é uma vantagem importante aqui desse momento de financiamento prévio. Tá? A gente tem a questão da correção monetária. O que é a correção monetária? Né? A correção do seu saldo devedor, ele vai sendo atualizado, todo o valor que você tem de saldo. Quando você financia, você termina a correção do saldo devedor. Você vai pagar um juros diretamente para o banco, claro, mas você pelo menos não tem mais essa correção do saldo devedor. O ponto é que se você financiar lá na frente, você obviamente tem um risco do aumento do índice. O INCC, pessoal, para quem não sabe, é o Índice Nacional aí da Construção Civil, ele vai variando conforme os preços do mercado de materiais e tudo mais de construção. Então, se você não financiar, esse seu saldo devedor vai continuar sendo corrigido pelo INCC, que nem está tão alto nesse momento. Só que quando sai o habite do empreendimento, aí fica alto. Por quê? Porque muda o índice do INCC para o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que eles estão muito parecidos, só qual que é o problema? Começa a correr um juros de 1% ao mês, tá? Uma atualização de 1% ao mês. O 1% sim é mais pesado do que o INCC e o IGPM. Então, 1% sobre o valor do imóvel. Então, sobre o seu saldo devedor. Então, acaba que fica uma atualização. Vou chutar um número aqui, gente. Sei lá, você tem 400 mil a pagar, esse valor hoje, 400 mil, saldo devedor, quando você chegar lá próximo à emissão do habite do empreendimento, né, que é o documento que a prefeitura atesta que pode ser entregue, ele vai estar em 440, sei lá, e quando começar a correr 1% além do GPM, ele vai aumentando mais ainda. Então fica um pouquinho mais pesado ali, ao contrário aqui, se você já financiar, que você termina a correção monetária, tá? Você garante aqui o valor. Parte de enquadramento, aqui é muito do perfil individual da carreira, da profissão e da fonte de renda de cada um. A vantagem de você financiar agora é que você garante o seu enquadramento atual. Vamos supor que você é um funcionário CLT, você está numa empresa lá hoje, você está estável, você tem FGTS, você tem um tempo de empresa, né, que você tem que ter um tempo mínimo ali para financiar, você está estável. Então, pô, financiei agora. Vamos supor que chegou na entrega da obra lá, vou bater aqui na madeira, aqui, ó, 1, 2, 3. Mas sei lá, a gente teve uma pandemia, né, que mudou muito o cenário de muitas pessoas, de emprego, de tudo mais, né? Se seu cenário de renda mudar lá para frente, você pode se desenquadrar. Gente, eu não quero que isso aconteça, tá? Eu não estou aqui, como a gente diz aqui em São Paulo, não estou zicando ninguém, né? Eu estou só falando do cenário mesmo, porque a gente não sabe o que acontece na nossa vida em um ano, né? Pode ser até para o bom, às vezes você tem uma ascensão financeira muito grande e tudo mais, e aí você tem uma taxa de juros maior por conta do seu enquadramento. Pode acontecer. O que eu quero dizer hoje você tem uma fotografia, você sabe, você acabou de comprar um imóvel, às vezes há menos tempo. Daqui a um ano tem muita coisa para acontecer, tá? Então, você pode se desenquadrar e você depende de estar suscetível ao cenário lá para frente, tá? E até para explicar de forma melhor, supondo que você financiou e você perdeu o emprego, não faz diferença nenhuma. O importante é você pagar a parcelinha do financiamento do banco, tá? Você pode se desenquadrar depois. E aí, falando da propriedade do imóvel, né? A gente tem o ITBI, que é um dos impostos de transação de bens imóveis e as despesas. Então, toda vez que você financia, você tem que pagar o ITBI e as despesas para o cartório. A vantagem de fazer agora é que você já registra o imóvel no teu nome. A partir do momento que você assina um financiamento, esse imóvel é seu. Ele está alienado ao banco, o que é isso, né? Eu sou um cliente de um financiamento na minha casa. A casa é minha, mas até que eu quite, ela está alienada ao banco, né? Eu dependo de quase como uma sociedade ali. Então, nesse caso, se mantém, né, a alienação, mas a vantagem é que você já tem um registro. Hoje, e vocês têm segurança nisso, pelo amor de Deus, também não quero botar medo nisso. Hoje vocês têm um contrato só com a construtora. Perante o cartório, essa venda não, praticamente inexiste ali, ela só passa a existir quando você financia ou quando você quita e registra em teu nome, tá? Então a vantagem de fazer agora é que já passa a estar em teu nome imóvel e
Por outro lado, se você for financiar lá para frente, o registro só acontece depois que você financiar e averbar o habite e o financiamento, tá? Basicamente, processos de cartório, de burocracia que você consegue antecipar. E, por fim, esse é o que eu acho importante. Para quem pensa em morar, eu trabalho com a entrega do empreendimento. Trabalhei 15 anos com relacionamento em construtora. Quando está chegando próximo da entrega do empreendimento, acho que foi o Aruan que falou que passava lá pertinho, você vai ficando mais ansioso, mais ansiosa, né? Acho que não foi o Aruan, foi a Érica que tinha falado. Você vai ficando mais ansioso e mais ansiosa aí. Qual que é a vantagem? Se você financia agora, o financiamento é como se você tivesse quitado o imóvel, basicamente. Então, através do financiamento. Então, logo que entregar o empreendimento, vamos supor que a gente faça a assembleia de instalação de condomínio, a entrega do empreendimento em junho. Dali 2 semanas, você já pode mudar, você já está com a chave na mão, é um processo contínuo. Fez a assembleia de entrega do empreendimento, com tudo pronto. Como você já está financiado, se você não tiver nenhuma parcela em aberto, você já vai receber as chaves, já vai poder morar, fazer mudanças e tudo mais. Por outro lado, se você for financiar lá na frente, você, depois do habite-se, tem que aguardar o processo de averbação do habite-se, que é um processo em cartório, que ele demora ali 60 dias, até um pouquinho mais, e você só pode receber as chaves, isso em qualquer construtora, tá, gente? Trabalho com construtoras aí do país inteiro. Você só pode receber as chaves depois que você assinar o financiamento. Então, dando um resumo em números aqui, né? Se você financiou antes, entregou a obra, você pega as chaves. Se você deixar para financiar depois, entregou a obra, tem que esperar o cartório averbar para você começar o processo de financiamento para você pegar as chaves. Em média, você vai pegar de 60 a 90 dias depois da entrega do empreendimento. Aqui é o lado mais emotivo, não é tanto financeiro, tá? Não é tanto por números, é mais por você antecipar aí uma ansiedade ali, principalmente para quem tem expectativa de mudar o quanto antes, sair do aluguel ou qualquer coisa do tipo. Tá bom? Passando já para o segundo dos 3 tópicos aqui que eu tinha para passar para vocês, falando um pouquinho aqui da parte das opções que vocês têm de financiamento, tá? E aqui eu queria deixar muito claro aqui, né, que eu vou vender o peixe aqui um pouquinho da oportunidade que a gente veio falar de financiamento com o Banco do Brasil. Por que com o Banco do Brasil? Ah, Bruno, vocês gostam mais do Banco do Brasil? Alguma preferência nesse sentido? Não. É porque o Banco do Brasil é o banco financiador da obra. Então, ele é o único banco que você consegue fazer esse modelo no empreendimento de vocês do financiamento antecipado, tá? Do financiamento à construção. Então, explicando um pouquinho, né, também das condições de forma geral, eu acho muito importante que vocês conversem individualmente com a equipe da Dinheiro Vivo. Eu vou falar aqui muito de forma genérica para vocês terem uma ideia, tá bom? Mas é muito importante vocês individualmente, porque cada situação é uma situação. E um outro ponto importante, eu vou explicar um pouco melhor quando eu terminar esse quadro, é também para quem comprou as unidades estúdio, tá? Porque essas condições são principalmente para as unidades residenciais. As unidades que são estúdio, que elas têm um serviço de moradia, esse é um negócio muito novo aqui em São Paulo, principalmente. Tá? É novo. Então, é novo para o banco, é novo perante a lei. Tem muita gente que fala, mas eu moro num residencial, eu posso alugar para Airbnb ou qualquer coisa do tipo. Na prática, você só poderia para as unidades de serviço de moradia. Então, tem muito condomínio que ainda está checando essa questão de locação de curta temporada, Airbnb e tudo mais. E para isso, as construtoras começaram a fazer o serviço de moradia. Tem uma entrada independente ali, tem regras e regulamentos independentes. Então, é um negócio muito novo. E para os bancos também tem sido novo. Então, alguns bancos enxergam como um residencial, porque ele é um residencial com serviço de moradia, né? E outros enxergam como uma unidade comercial. E por isso pode ter condições diferentes. Mas a equipe da Dinheiro Vivo com certeza vai ajudar vocês a captar o melhor para quem estiver nessa situação. Então, falando dos bancos aqui, uma forma geral, essas são condições que a gente pegou finzinho da semana passada. Se você financiar pelo Banco do Brasil, você consegue financiar até 80% ali do seu saldo devedor. A modalidade, aqui existe uma modalidade chamada pró-cotista, tá? Principalmente para quem recolhe pelo FGTS, para quem é algum funcionário CLT aí.
O que é o pró-cotista? Ele é um baita de um atrativo, porque o recurso do financiamento, ele vem do FGTS. Então, você tem uma outra, a gente chama de funding, né? Você tem uma outra dotação diferente. Ele vem do orçamento do FGTS e o FGTS tem muito mais recurso, falando aí de recurso público, tá bom? Então, isso facilita bastante, não vem do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, não vem do recurso do fundo imobiliário, tá bom? É um funding diferente, vamos dizer assim. Então, para quem SLT, para quem recolhe pelo FGTS, tem a opção do pró-cotista, ele dá até 420 meses, é um prazo maior, mas se você vai fazer no comum ali, que é o SFH, né, que é o Sistema Financeiro de Habitação, dá para fazer em até 360 meses. A amortização, ela pode ser saque ou price. É um tema difícil ali de explicar, mas resumindo, assim, de forma muito geral, assim, o saque é o sistema de amortização constante. Então, a parcela, ela decresce. Então, as primeiras parcelas tendem a ser mais altas, que tem uma parte boa que o valor da amortização se mantém. O que mantém, o que diminui é os juros. Então, os juros que você vai pagando, ele vai diminuindo, por isso o valor da parcela vai diminuindo. Mas o que se amortiza, basicamente, ele mantém muito parecido. E o outro modelo, que é o modelo o modelo price ele já é crescente. Então, você tem uma previsibilidade das parcelas, né? Elas não vão se alterando, só que você demora mais para amortizar, você vai pagar mais juros no começo. Essa opção do price, eu costumo dizer que ela ajuda muito quem quer ter um menor comprometimento de renda nessa fase inicial. Então, você fala, não quero desembolsar tanto, estou num crescimento de carreira, eu quero manter minha liquidez aqui do meu investimento e tudo mais. Então, quando você tiver mais para frente, você quita, aí você vai com uma parcela menor, tá? Só para explicar o que são as duas possibilidades de sistema de amortização. O Banco do Brasil oferece as duas e as taxas começam em 9%, tá? A Caixa, ela também tem taxas começando ali em 9%. No Procotista, é um período menor e só dá opção na price, né? Você pode notar ali, ele não abre os 420 meses e a opção das duas tabelas. Tem uma opção do pró-cotista em uso de 80%, com 420 meses, mas só na saque. Então, na Caixa já tem condicionamento. Só lembrando que, no caso do empreendimento de vocês, como financiamento à construção é Banco do Brasil, a Caixa você só consegue financiar lá na frente, tá? E por fim também tem a condição do SFH com 420 meses e aí sim você pode escolher saque ou price, tá? Itaú pode financiar até 80%, depois eu vou falar a condição para quem tem unidade de estúdio, só na SFH não tem opção do pró-cotista, né? O pró-cotista é mais para os bancos não particulares aí, com tabela saque a 360 meses e sobe um pouquinho só a taxa de juros, que ela começa ali em 10,49. No caso do Santander e Bradesco é muito parecido, só SFH 80%, só que você tem 420 meses também na tabela saque, não tem a possibilidade da price. A taxa de juros muda um pouquinho, tá? O Bradesco é 0,5 ali a menos do que o Santander nesse momento aqui que elas checaram. Tá? E só para passar antes de passar desse slide aqui, para quem comprou as unidades estúdio, pessoal, vocês vão receber essas informações, tá? Depois. Para quem comprou as unidades em estúdio, que são as unidades para serviço de moradia, você não tem todas essas condições, tá? O Banco do Brasil, caso, né, o enquadramento realmente seja para uma linha mais comercial, que é como os bancos têm adotado ainda. O Banco do Brasil é o único que permite financiar 80%. Todos os outros bancos financiam no máximo 70% do seu saldo devedor, ou seja, você acaba tendo que dar um valor maior por recursos próprios, tá? E tem uma vantagem, as meninas me corrigem aí se eu falar alguma besteira, mas além dele chegar num prazo maior, ele faz me fugiu agora, 240 na price, né? Patrícia, me corrija aqui, deu um branco. Não, ambas, saque e price, até 360 meses. É isso. Então, obrigado pelo complemento. Então, caso ele entre como uma unidade comercial, que é uma possibilidade do banco enxergar assim, só quem comprou estúdio com serviço de moradia, no Banco do Brasil ele chega, então, 360 meses na saque ou na price, né? E aí não pode usar o pró-cotista, né, Patrícia? Nesse caso, possivelmente não pode usar.
não vai poder usar o pró-cotista. Perfeito. Então, aqui é uma explicaçãozinha de alguns dos prazos aqui, tá? E aí, falando um pouquinho do último slide aqui para a gente, dos 3 tópicos, né? Ah, e só lembrando, né? O único que você consegue fazer o financiamento agora é o Banco do Brasil, tá? Todos os outros têm que aguardar a verbação da BITS, então se entregar a obra em junho, você vai conseguir financiar lá para agosto, por aí. Por fim, os próximos passos aqui, gente, antes da gente só fazer as considerações finais. Então, Bruno, legal. Gostei, quero pelo menos tentar fazer uma simulação, entender como é que é esse financiamento. Esse negócio demora, como é que funciona? Então, aqui tem 3 linhas do tempo ali paralelas, tá? A primeira de cima ali são vocês, tá? Vocês que são proprietários de uma unidade ali no Today Butantã. A do meio é a equipe da Dinheiro Vivo, que é a assessoria que vai dar suporte para vocês. E a de baixo é o Banco do Brasil, que é o único banco que tem possibilidade de financiamento agora. Então, primeiro passo, a Dinheiro Vivo vai fazer um contato inicial com vocês para explicar as condições, porque, como eu falei aqui, eu estou falando de uma forma geral, mas vocês têm que ver a condição da situação de vocês, né, conforme o enquadramento de vocês, e aí vai solicitar algumas documentações pessoais ali para fazer a avaliação. Vocês enviando essas documentações, a equipe da Dinheiro Vivo faz a avaliação da documentação antes de enviar ao banco. Por que é bom ter assessoria, gente? Porque o banco não corre de ir para o banco demora e volta para você. Faltou o carimbo do não sei o que não tá legível, e é aí que vira burocrático o processo. Como a equipe da Dinheiro Vivo já tem experiência, já vive isso todo dia, o papel deles é olhar e falar, pô, Gustavo, tá aqui, ó, cara, olhei que tá faltando tal documentação, você não consegue mandar uma outra cópia dessa que tá ruim, então já fazem um filtro para evitar morosidade ali que às vezes possa ter no banco, tá? Aí o banco, estando tudo certo, a Dinheiro Vivo já passa para o banco faz a avaliação da documentação e já diz ali qual que é a possibilidade de aprovação de crédito, né? O que você teria de financiamento. E aí a Dinheiro Vivo vai preencher os formulários, porque tem vários formulários que o banco envia junto com essa aprovação de crédito ali, e aí ela já preenche esses formulários e manda para vocês junto com a condição aprovada. E agora a segunda função que vocês teriam, além de enviar a documentação, vocês confeririam as condições no formulário, né? Que por mais que a Dinheiro Vivo preencha ali para vocês e poupe um pouco do trabalho, mas tem que conferir, porque é a responsabilidade no fim do dia vocês que estão financiando. E aí você vai responder a DPS, que é uma declaração pessoal de saúde. Aqui, como é muito pessoal, cada um preenche a tua. É mais para entender as condições, né? Coisas básicas. Quem tem alguma. O financiamento, vamos lá, né? O financiamento é um empréstimo que o banco faz para você. Então, a coisa mais básica que a gente tem é que quanto mais novo você é de idade, acaba facilitando um pouco o financiamento. Quando você tem mais idade, se você tem uma doença terminal, qualquer coisa, é mais difícil. Então, todo banco, quando ele vai fazer um financiamento, já que ele vai te emprestar um dinheiro, ele tem o DPS ali, que é para ver a condição de saúde efetivamente de quem está financiando, tá? Então, isso tem que ser uma declaração que vocês vão responder. Vocês devolvem para Dinheiro Vivo, ela faz sempre essa conferência, né? Só para ver se está tudo certinho, manda para o banco e o banco já emite o contrato de financiamento e passa para vocês simplesmente assinarem o contrato. Daí para frente, é só Dinheiro Vivo que trabalha. Então, eles solicitam o ITBI, a guia das despesas cartorárias, que isso daí também pode, em alguns casos, ser embutido no próprio financiamento, levam a registro no cartório e devolvem para o banco o contrato registrado, né, que é necessário para o banco poder liberar o recurso para a construtora, que aí é quando efetivamente o saldo é quitado junto à construtora. Então, vocês veem aqui, gente, basicamente vocês teriam 3 etapas a cumprir: envio da documentação, conferir os formulários, preencher o DPS e assinar o contrato de financiamento. O resto, a assessoria resolve para vocês. E um ponto importante aqui é que se você começar o processo agora, e não estou falando agora hoje, mas assim que você começar o processo, obviamente, se você não demorar muitos dias para enviar documentação, formulário e tudo mais, em menos de 15 dias, em menos de 2 semanas, você consegue se livrar, vamos dizer assim, do financiamento, já ter o imóvel ali já seguro no seu enquadramento, no seu perfil e tudo mais. Tá? Então, aqui é um resuminho para vocês entenderem que
é fácil, é simples, não tem grandes dificuldades, tá? E aqui para gente fechar, só um resumão, depois eu vou passar só para a equipe da Dinheiro Vivo ser apresentada aí, mas resumindo do que eu falei, então eu falei um monte de coisa aqui. Vou resumir aqui os pontos. Primeiro ponto é que vocês têm uma assessoria personalizada e gratuita, que também dá apoio na parte de cartório e TBI, que é mais chatinha. Só lembrando aqui, gente, o gratuito é a assessoria, tá? O ITBI, a despesa de cartório, infelizmente não é gratuito, seria bom se fosse, mas aqui só para deixar claro que o gratuito é o serviço aí da assessoria, vocês não têm custo algum, tá? Outro ponto importante é que vocês têm oportunidade para fazer o financiamento agora só com o Banco do Brasil, né? Porque a gente já falou um pouquinho das vantagens, né? Por ele ser o financiador da obra, e que tem o modelo pró-cotista também, se você por acaso tiver com funcionário CLT. Possibilidade de uso imediato do FGTS, se usar agora, pode usar daqui 2 anos já, então a obra é entregue pouco menos que 1 ano aí, né, pela previsão atual, e aí, pô, depois de 1 ano que você já se mudou e está morando lá, você já consegue usar o FGTS de novo. Então, uma vantagem boa. E, por fim, o processo é rápido, não tem burocracia, dá para assinar e fazer tudo em menos de 15 dias, porque financiamento é chato, é burocrático, pode ser demorado, mas nesse caso vocês têm a facilidade. E um ponto importante, gente, você está falando, Bruno, mas está falando tão bem aí da Dinheiro Vivo, da assessoria, eles só vão me ajudar se for o Banco do Brasil agora? Não. Isso é importante deixar claro. Eles vão dar assessoria para vocês em qualquer momento que vocês forem financiar, tá? Mas eu quis deixar claro, a gente quis mostrar para vocês as vantagens que vocês têm de financiar agora. Se por acaso entendeu, pô, não quero financiar agora, vocês têm também essa possibilidade depois, certo, Patrícia? Certo. Quero só fazer uma complementação, tá? Possibilidade do uso imediato do FGTS. Na verdade, utilização. Na hora que você adquire o imóvel, vamos dizer, daqui a 1 ano eu recebi o imóvel, eu já vou poder usar o FGTS de novo, já juntei um FGTS, já posso usar, porque são motivos de uso distintos. Agora é aquisição e depois amortização. Então, o interstício, na verdade, é entre a mesma modalidade. Quando são modalidades distintas, não tem esse interstício. Queria só fazer uma Não, então, ó, complementação. já aproveita que vocês pegaram a palavra aí, vocês apresentem a equipe para a gente partir para as dúvidas. Pessoal, enquanto isso, podem ir mandando aqui as dúvidas para mim no chat, tá? No bate-papo, que fica aqui embaixo na barrinha do Zoom, para quem está no computador, ou no celular, dá um clique na tela, que aparece o menu de opções. Fique à vontade aí, Marinês, Patrícia. Inês vai fazer a apresentação aí da equipe. Boa. O Bruno, a Conceição também está participando. Conceição, você está aí para se apresentar? A Conceição, o João e a Emily são da nossa equipe, né? Do operacional da nossa equipe, que fica no escritório atendendo, né, vocês, e nós também aqui, eu e Patrícia, estaremos em conjunto com eles, né? Então, eu quero que a Conceição se apresente. Ó, já estão aí. Eu falei com o microfone no mudo, mas já coloquei elas em destaque aí, a equipe. Boa noite, gente. Então, eu sou a Conceição e estou à disposição de vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é João, estou à disposição de vocês também. Eu sou a Emily, boa noite, estou à disposição de vocês. É isso aí, vamos juntos nessa jornada. Isso aí. Então, essa é a nossa equipe, né? Eu e Patrícia, mais essas 3 pessoas aí, profissionais, que compõem conosco lá na Dinheiro Vivo, na nossa assessoria, tá? Estamos juntos aí, Legal. contem conosco. Isso aí, tem todos os contatos e um diferencial que até está ali na tela é que tem um atendimento em horário alternativo, né? Que a gente sabe que todo mundo corre aí fazendo agendamento, dá para conversar com eles aos sábados, dia de semana à noite, tem essa possibilidade aí de vocês terem um atendimento fora do horário, tá? E por fim, deixar também alguns contatos adicionais aqui, né? De novo, contato geral, tem um e-mail específico para vocês vão receber tudo isso, que é o todaybutantan2023@gmail.com. E aí depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, tem o Instagram da Dinheiro Vivo, também o site da Dinheiro Vivo, mais para vocês conhecerem a estrutura da empresa. Tá bom? Pessoal, eu vou finalizar aqui a apresentação e a gente vai partir
para as dúvidas, tá? Mas eu queria deixar antes claro aí, caso alguém, por acaso, vá sair da reunião, deixar até meu conselho pessoal aí a vocês. Usem o serviço, conversem, é de graça, né? É o que eu sempre falo, eu financiei, trabalhei em consultoras muitos anos, e eu, mesmo trabalhando com isso, eu acho que é chatinho, é burocrático. Então, não tem nada a perder, eles atendem no horário que você quer, agendando. Então, marca um dia, da mesma forma que vocês se disponibilizaram a estar aqui, tem um tempinho com eles, escutem, vejam, façam contas, vejam as possibilidades. Tá bom?